Olá, tudo bem? Me diz uma coisa, quando tu olha para esses números aqui, é fácil de ver que eles formam uma escadinha que vai do menor para o maior, não é mesmo? Mas e se eu colocar essas unidades de medida aqui nos números? Será que essa ordem de grandeza se mantém? Será que alguns desses tamanhos são iguais? O que tu acha? Bem, nesse vídeo nós vamos começar a estudar a passagem de medidas que estão em metros para as suas subunidades que estão em decímetros, centímetros e milímetros. Bora lá comigo? O metro foi desenvolvido na França no ano de 1793 e surgiu como uma forma de padronizar as unidades de medidas de comprimento, que era uma verdadeira bagunça naquela época. A gente geralmente usa o metro ou alguma subunidade do metro, de acordo com a situação que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu posso até medir o comprimento de uma pulga em metros, mas fica muito mais fácil de manejar os cálculos se eu considerar essa medida em milímetros. A mesma ideia vale para medidas grandes, porque é muito mais natural calcular a distância entre uma cidade e outra em quilômetros do que em metros. Por isso que é tão importante entender como se faz essas passagens de medidas. Por exemplo, se tu quiser passar esse valor aqui de metros para decímetros, basta perceber que a própria palavra decímetro já me dá uma pista da operação a ser feita, porque esse desse aqui vem de 10. E isso quer dizer que quando eu pego uma linha que mede 1 metro de comprimento e corto ela em 10 partes iguaizinhas, cada uma dessas partes vai valer 1 decímetro. Então 1 metro tem ao todo 10 decímetros. E por isso a gente chega na conclusão de que para passar esse valor aqui de metros para decímetros, basta eu multiplicar ele por 10. Ou seja, 30 metros tem ao todo 300 decímetros. Tá bom, e para passar esse outro valor aqui de metros para centímetros? Bem, a gente usa basicamente o mesmo raciocínio, porque esse pedacinho da palavra centímetro vem de 100, o que quer dizer que quando eu fatio o metro em 100 partes iguaizinhas, cada uma dessas partes vale 1 centímetro. Então, 1 metro tem exatamente 100 centímetros. Daí, para passar esse valor aqui de metros para centímetros, basta multiplicar ele por 100. Isso quer dizer que 75 metros vale ao todo 7.500 centímetros. Tranquilo até aqui? E de metros para milímetros, como que eu faço? Ficou fácil de induzir, né? Porque esse milha aqui dos milímetros vem de 1000. E isso quer dizer que se eu fatiar o metro em 1000 partes iguaizinhas, cada uma dessas partes vale, adivinha? 1 milímetro. Então, para passar 30 metros para milímetros, basta multiplicar esse número por 1000, o que vai me dar 30.000 milímetros. Recapitulando então, para passar uma medida de comprimento que está em metros para decímetros, eu multiplico por 10. Para passar de metros para centímetros, eu multiplico por 100. E de metros para milímetros, eu multiplico por 1000. Bem, a partir dos cálculos que a gente fez até aqui, dá para perceber que aqueles números lá do começo desse vídeo já não formam mais uma escadinha, porque esses dois carinhas aqui valem 75 metros e os outros dois valem 30 metros. Tá bom, mas e se eu quiser passar um número decimal como esse daqui de metros para decímetros? Bom, como a gente viu, basta multiplicar ele por 10, não é mesmo? E isso vai fazer com que a vírgula acabe se movimentando uma casa decimal para a direita. E com isso, a resposta vai ficar 265 decímetros. Mas por que isso acontece? Bem, é basicamente por causa da nossa base decimal, porque é ela que permite a gente representar o número 26,5 como sendo o resultado da divisão de 265 por 10. Daí, na hora de transformar de metros para decímetros, eu vou acabar multiplicando essa fração por 10 e cancelando esses dois carinhas aqui para chegar na minha resposta. Tá, mas e se eu quiser passar essa medida para centímetros? Bem, daí a vírgula vai se movimentar duas casas decimais para a direita, criando mais um zero para o meu número nesse processo. E para justificar isso, eu posso usar exatamente o mesmo raciocínio que eu usei agora há pouco. E para milímetros, como que faz? Bem, nesse caso, a vírgula vai se movimentar 3 casas decimais para a direita, e o meu 26,5 vai virar 26.500 milímetros. E eu justifico isso novamente representando o 26,5 como sendo 265 dividido por 10. Quando eu multiplicar esse número por 1000, na hora de passar para milímetros, vai me sobrar apenas a multiplicação de 265 por 100, que vai resultar na minha resposta. E aí, pegou a ideia?
Bom, agora é a tua vez de praticar um pouco de cálculo mental nessas passagens de medidas. Olha só, eu vou te dar um tempinho para responder cada uma das 4 questões de múltipla escolha. Mas se tu precisar de mais um tempo, é só dar uma pausadinha nesse vídeo, tá bom? Primeira pergunta. Qual é a altura desse prédio em decímetros? E aí, conseguiu fazer? A resposta certa é a letra A, 283,1 decímetros. Segunda pergunta. O comprimento do gato, em centímetros, é igual a... Se tu acha que a resposta certa é a letra C, tu acertou. Terceira pergunta. O comprimento da formiga em milímetros vale... E a resposta certa é a letra D, 9,31 milímetros. Última pergunta. Quais são as medidas do livro em centímetros? E a resposta certa é a letra C. Lembrando que para passar de decímetros para centímetros, basta multiplicar o número por 10, porque cada decímetro tem 10 centímetros. E aí, acertou todas? Bem, se surgir alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo, tá bom? Bem, nosso vídeo está acabando. Não esquece de responder o questionário que está disponível aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Isso vai ajudar muito na minha pesquisa e também é uma forma de praticar o que tu aprendeu nesse vídeo com algumas situações que eu selecionei lá das provas do Enem. Esse aqui do meu lado é o segundo vídeo da playlist sobre passagem de medidas. Então, se tu quiser continuar assistindo, é só clicar aqui ou deixar esse vídeo que tu está olhando correr até o fim. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!